Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Ok, Jennifer. Essa aula é para a turma A. É para a turma A, C1, C2. Turma A, C1, C2. Tá ok? No cronograma está como C1, C2 também. C1, C2 acho que é de Miguel Pereira, né? Muito bem. Nós vamos começar e depois seus colegas vão entrar na sala, né? Vocês tiveram uma atividade agora, uma revisão para poder fazer prova, é isso? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Afonso José Celente Soares, sou professor da graduação, né? A disciplina de vocês é a disciplina do quarto período, Integração Curricular, Raciocínio Clínico. E nós vamos falar sobre essa atividade, né, que nós vamos fazer a vida inteira como médico, que é o raciocínio clínico, e isso vai ser colocado através de caso clínico, onde a gente vai apresentar o caso clínico e vamos discutir algumas coisas relacionadas ali ao caso clínico, mostrando a importância do raciocínio clínico para a tomada de decisão. O médico, a minha formação é clínica, eu sou intensivista, já formado há muitos anos. Esse ano eu faço 46 anos de formado, já dou aula também há muitos anos, né? Gosto dessa atividade, me preparei para isso, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, tive a oportunidade de me preparar para dar aula, gosto de dar aula. E peço a vocês que vocês participem também, né? A aula é boa quando a gente participa. Lógico que não é uma aula ao vivo e a cores, né, através do Zoom, mas vocês podem participar ou colocando as questões aqui no chat, ou eu sempre pergunto, né, se tem esclarecimento adicional. Vocês podem também fazer isso durante a exposição e quando eu acabar de falar eu vou procurar responder, né? E eu quero que vocês participem. Inclusive, se quiser abrir o microfone e falar comigo a respeito de alguma questão, sem problema absolutamente nenhum. A gente está aqui exatamente para trocar informações, tá? Nós, então, vamos dar início à disciplina hoje. Essa disciplina, lá no final, na última aula, nós vamos ter uma avaliação através de um formulário do Google e durante aí as aulas eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feita em outro momento, tá? Mas a avaliação vai ser feita através de perguntas objetivas através do Google Forms ou do formulário do Google. Está entendido? Alguma pergunta? Não? Tranquilo, professor. Então tá, tudo bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês
para que a gente possa dar início. Então, vamos lá. Assim, pergunta só em relação à avaliação, se vai ter algum tipo de prova, trabalho. Não, é prova. A prova através do formulário. Eu passo para vocês um link, vocês abrem o link, tem as perguntas para vocês responderem, relativas aos temas que foram abordados, né? São questões objetivas, obrigatoriamente vocês têm que colocar o nome e o e-mail, e eu recebo esse input aí, isso será a avaliação. Ok? Entendi, professor. Valeu, beleza. Então tá. Eu vou apresentar um caso clínico para vocês, e a gente, a partir do caso clínico, a gente vai discutir. Esse caso clínico, na verdade, ele vai ser discutido em partes. Hoje nós vamos discutir uma parte, na aula subsequente nós vamos dar seguimento a isso, nós vamos ter três semanas para discutir esse caso clínico, onde a gente vai terminar e vamos passar para outro caso clínico. E vocês vão ver que um caso clínico apresentado, ele dá oportunidade para a gente discutir uma série de questões relacionadas ali, tanto ao diagnóstico quanto às decisões terapêuticas. Aqui vou compartilhar. Professor, boa noite. Boa noite. Aqui com o senhor hoje teve a troca, né, das turmas. É a turma A. Isso mesmo, tá certo. Obrigado, viu? Nada, que a outra turma já terminou, já. Então, aqui nós temos o caso clínico, né? Está ali, paciente de 72 anos, masculino, branco, aposentado, natural de Nova Iguaçu, com história de diabetes mellitus há cerca de 20 anos, sem outra comorbidade, outras comorbidades, né? Queixa principal, deu entrada no serviço de emergência do hospital com dor, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma leve com início há 10 dias. Relata a sua esposa que é diabético de longa data, aproximadamente 20 anos, sem outra comorbidade. O paciente refere claudicação intermitente com piora progressiva há aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2.000 miligramas ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normais. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema, eritema e calor local, que se estendia até o terço distal da perna. No quinto pododáctilo, visualizava-se necrose seca e em área adjacente no dorso do pé, lesão ulcerada, com exposição de tendão, sem exposição óssea, com secreção purulenta, a figura 1. Pulsos, pediose tibial posterior em ambos os pés. Então, aqui é a lesão que o paciente apresenta, uma lesão feia no pé, né? Um paciente diabético com área de necrose, com exposição de tendão, sem exposição óssea, e esse doente foi atendido no setor de emergência do hospital e foi hospitalizado para tratamento, né? Aqui, na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho e teste do monofilamento 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos por milímetro cúbico, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 mg por decilitro e velocidade de hemossedimentação VHS de 102 milímetros por hora. Muito bem. Eu vou interromper só para a gente dar início. Então, veja, um caso clínico de um paciente com complicações relacionadas ao diabetes. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o diabetes, né? A importância do diabetes e as complicações que o paciente apresenta, que estão ali presentes no paciente. A maneira de nós trabalharmos em medicina, e vocês vão aprender isso durante todo o curso, né? É sempre nós trabalhamos de uma maneira organizada. O médico trabalha de uma maneira organizada, né? Ele, na hora que ele atende o paciente, ele colhe a história do paciente, né?
os dados relacionados ali à história, né? A identificação do paciente, a queixa principal, a história da doença atual, história patológica pregressa, se tem alergias, história familiar, história social, se tem cirurgia, se não tem cirurgia. Ao final, fazemos interrogatório complementar. Quer dizer, colhemos a história do paciente, logo a seguir, procedemos ao exame físico. Esse exame físico ele tem que ser bem feito, né? Onde vários aspectos ali são observados, né? Exame da pele, mucosa, aspecto do paciente, se o paciente está hidratado, se não está hidratado, se está lúcido, se não está lúcido, se tem algum sinal neurológico, né? Procedemos ao exame neurológico, exame do pescoço, ausculta cardíaca, ausculta respiratória, exame do abdômen, exame das articulações e a lesão que foi encontrada, que é um motivo do paciente estar procurando atendimento médico. Então, eu tenho ali a história e o exame físico, né? A partir da história e do exame físico, eu já, digamos assim, eu posso raciocinar, e aí a gente está falando de raciocínio clínico, em relação às possibilidades diagnósticas, né? Essas possibilidades diagnósticas, normalmente, a gente tem uma hipótese diagnóstica principal e tem diagnósticos diferenciais, né? De acordo com a história que eu colhi, o exame físico que eu obtive, eu já me encaminho ali para formular uma hipótese diagnóstica principal e pensando, como bom clínico, em diagnósticos diferenciais. Vamos lançar mão também de exames complementares, até que já foram mostrados alguns exames complementares ali. A partir do momento que eu tenho esses exames complementares, que eu pedi, interpreto esses exames, né, isso me ajuda a formular uma hipótese diagnóstica. Eu caminho para fazer o diagnóstico. Então, a partir do momento que eu tenho a história, exame físico, exames complementares, interpretação de todos esses pontos, eu tenho um raciocínio clínico que me permite formular um diagnóstico. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico, eu vou decidir as intervenções terapêuticas, né? Para que isso ocorra, né, vários pontos precisam estar equacionados, né? Eu preciso ter um raciocínio lógico, né, a respeito das informações que eu vou colher, né, das informações que eu vou obter através de interrogatório complementar. Caso o doente não me dê essa informação, eu vou perguntar. E eu preciso ter esse raciocínio clínico, né, para formular uma hipótese diagnóstica, ele precisa obedecer alguns aspectos, né? Ele pode ser dedutivo, quer dizer, eu tenho uma série de informações que o paciente me diz, eu vou juntando essas informações para formular uma hipótese diagnóstica, ou ele pode ter um raciocínio indutivo, a partir ali de um dado que já está presente no doente, rapidamente eu chego à conclusão. Quer dizer, no paciente em questão, se eu olho o pé do paciente, o paciente me fala que é diabético, imediatamente eu já consigo, digamos assim, raciocinar claramente sobre o que está acontecendo e questões diagnósticas ficam mais claras a partir do momento que eu examino o doente e inspeciono e vejo ali, né, e é visível, né, a lesão que o paciente está apresentando, a gravidade da lesão. Passo seguinte, quer dizer, para que isso ocorra, né, ainda na questão do raciocínio clínico, para eu poder formular um diagnóstico, né, e decidir intervenção terapêutica, eu preciso ter dados armazenados. O que é dados armazenados? Eu preciso ter estudado a respeito de determinadas patologias, né, que são, por exemplo, daquela área ali que eu me dediquei por conta da minha especialidade, ou então eu vou também dados armazenados de pacientes que eu tratei, isso aí tem a ver com experiência profissional, mas nós vamos, para que haja esse raciocínio clínico, para que a gente tenha competência para fazer o diagnóstico e decidir intervenções terapêuticas, a gente precisa ter dados armazenados, que nesses dados armazenados vai, por um raciocínio lógico, eu vou lançar mão desse banco de dados que eu tenho a respeito de determinadas patologias, né, que eu já vi, tratei, estudei, para eu poder, ali naquele momento, formular uma hipótese diagnóstica e decidir intervenção terapêutica. Então, nós vamos sempre agir dessa maneira, no que a gente chama de raciocínio clínico. Colher a história, examinar o paciente,
pedir exames complementares, interpretar os exames complementares, chegar a uma conclusão diagnóstica e decidir intervenção terapêutica. Então, faço o diagnóstico e decido a intervenção terapêutica. Do que foi dito até agora, alguma dúvida? Ou não? Por enquanto, não, professor. Não? Muito bem. Então, vou voltar aqui a compartilhar, né? Vamos lá. Vamos voltar ao caso lá. Apenas para ilustrar, né, a gente, ao falar sobre uma determinada doença, exatamente isso que eu acabei de dizer, eu vou precisar de dados armazenados. Esses dados armazenados, eles se referem, quando eu estou pensando em uma determinada patologia, né, anatomia, fisiologia, fatores de risco, etiologia, fisiopatologia, patogênese, quadro clínico, importância dessa doença, critérios diagnósticos que eu utilizo para poder formular hipóteses, sejam eles clínicos, laboratoriais, exame de imagem, né? Essa doença ela tem fases, em que fase da doença o paciente se encontra, como é que eu vou decidir as intervenções terapêuticas, como que pode ser a evolução do doente, que outras intervenções poderiam ser feitas, que medidas preventivas poderiam ser tomadas, se esse substrato de informações e decisões terapêuticas e intervenções se aplicam ao caso, quais são as preferências do paciente, né? O que o futuro pode trazer para beneficiar o cuidado desse modelo de paciente e outras questões que não estão relacionadas ali. Então, vejam, para eu ter raciocínio clínico, eu preciso ter estudado, ter dados armazenados para eu poder fazer diagnóstico, hipótese diagnóstica principal, e poder fazer diagnóstico diferencial. Quer dizer, essa característica do médico, ela é fruto de muito estudo, né? Aqui, vamos agora um pouquinho para a patologia que o paciente apresenta, né? Aqui é um documento da Organização Mundial de Saúde falando de 5 critérios que definem as condições principais ideais para identificar casos de uma determinada patologia na população. Um importante problema de saúde pública, a doença, um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável, existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feito, e o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Cada um desses itens aqui se aplica ao diabetes mellitus, né? Então, vamos lá. A doença é um importante problema de saúde pública. O diabetes mellitus é uma das principais causas de doença e morte no mundo, e a prevalência global continua a aumentar. Aqui é uma figura do livro Harrison, mostrando colocando o diabetes como uma das principais causas de morte no mundo, tanto no mundo industrializado como nos países em desenvolvimento, né? Mostrando o diabetes muito importante ali como causa de óbito na população. A prevalência, né? Aqui é uma publicação que fala sobre isso, Epidemiologia e Impacto Global do Diabetes Mellitus, falando a respeito de prevalência do diabetes mellitus. Prevalência do diabetes mellitus. Não posso ajudar com isso. Desculpa que o telefone tocou aqui, eu estou desligado. Falando que, não tem problema, Afonso. que a população mundial, entre 20 e 79 anos, 415 milhões de pessoas, né, vivia com diabetes, né? Estimou que 8,8% ali da população mundial entre 20 e 79 anos. E foi projetado para ser superior a 642 milhões em 2040. Aqui uma outra publicação falando de países, do número de pessoas com diabetes no ano de 2015 e o que está estimado lá para 2040. Né? Observem que o Brasil teve em 2015 14 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes e em 2040 estimado ter 23,3 milhões de pacientes com diabetes. Né? Quais são os fatores associados, né, que fazem com que o diabetes tenha uma importância muito grande como causa
de óbito por doença cardiovascular, né? Quais são os fatores associados? Aqui é uma publicação nacional onde foi feito um inquérito para detectar a prevalência do diabetes na população brasileira, mostrando a associação do diabetes com obesidade, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, né? Sobre o sedentarismo, com o sedentarismo também, com a hipertensão arterial e com a hipercolesterolemia. Então, são em maior número de pacientes diabéticos, né? E aqui falando Professor, a gente não está te ouvindo. agora está ouvindo? Agora estamos. É porque eu, inadvertidamente, eu coloquei a mão aqui onde é a saída do microfone, a entrada do microfone no computador. Desculpem, tá? Nada, tem problema não. Então, o aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e também uma maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. Aqui, em relação ao Brasil, né, em 1990, o Congresso aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema de saúde e instituiu os preceitos que seguem até hoje. Quer dizer, foi criado o SUS em 1988, foi na ocasião da implantação da nova Constituição. E a atenção à saúde e o conceito de prevenção tem 3 níveis, né, que são colocados ali pelo SUS. Promoção da saúde, o nível 1, né, modificar fatores de risco associados, que é a prevenção primária, o tratamento dos casos, a prevenção secundária, e a reabilitação, que é a prevenção terciária. Então, isso está contemplado dentro do SUS, né? O diabetes, qual é o impacto do diabetes no nosso sistema público de saúde? Como já foi dito, uma principal causa de mortalidade, causa de frequentes internações, uma causa principal de cegueira, de doença renal crônica, levando o doente para diálise, acidente vascular encefálico, que pode causar o óbito do doente ou deixar sequelas motoras definitivas, síndrome coronariana aguda, quer dizer, uma principal causa de morte por doença cardiovascular, amputações não traumáticas, isso tem a ver ali o caso que nós estamos apresentando, né, como que o doente vai evoluir, isso vai ser mostrado mais adiante, e isso representa um custo alto para toda a sociedade. Então, o diabetes ele tem uma série de complicações relacionadas à evolução da doença, e isso representa um impacto grande para todo o nosso sistema público e um custo alto para toda a sociedade, né? O segundo critério lá da Organização Mundial de Saúde se refere ao seguinte: existe um estágio inicial, período ou fase assintomática. Isso também é verdade para o diabetes, né? O diabetes é um período relativamente longo assintomático, né? Aqui são dados que mostram que até 40% das pessoas, né, da América do Sul e Central não sabem ter o diabetes, quer dizer, não sabem que tem a doença, porque não tiveram acesso ao sistema de saúde, não fizeram exames, e, naturalmente, se não fez exame, o diagnóstico de diabetes não é feito. Então, isso também é muito importante, o acesso da população, do cidadão, ao sistema de saúde para poder fazer o diagnóstico e as medidas de tratamento serem implementadas, né? Como identificar os casos de diabetes? Aqui, em que modelo de pessoas ou de população nós vamos procurar se apresentam casos de diabetes mellitus, tipo 2 é o mais comum, já vou explicar mais adiante, mas vejam ali, indivíduos com idade igual ou maior a 45 anos, né? E se tem idade menor de 45 anos, sugere-se o rastreamento de diabetes em indivíduos com obesidade, sobrepeso ou obesidade, e que apresentem mais de um fator de risco para diabetes, que dentre eles temos o seguinte: paciente com pré-diabetes, história familiar de diabetes,
raça e etnia de alto risco para diabetes mellitus, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, os pacientes com dislipidemia, síndrome de ovário policístico, sedentarismo e acantose nigricans. Vejam, são condições que nós já mostramos ali naquele estudo onde foi mostrada a prevalência no Brasil, a associação de determinadas doenças com o diabetes. Então, se eu tenho pacientes com pessoas com menos de 45 anos com essas patologias ou com esses fatores de risco, eu devo também investigar, rastrear para o diagnóstico de diabetes. Um outro critério lá da Organização Mundial de Saúde, existe um teste de screening aceitável. Isso também é verdade para o diabetes, né? Como é que eu faço o diagnóstico de diabetes? Eu tenho ali 3 opções, né? Uma glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose ou a dosagem da hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. Então, eu tenho critérios, está colocado ali, né, para poder fazer o diagnóstico de diabetes. Uma glicemia de jejum igual ou maior a 126, um teste de tolerância à glicose com uma glicemia igual ou maior a 200 mg por decilitro, ou uma hemoglobina glicada igual ou maior a 6,5%. Eu estou preenchendo critérios para diagnóstico de diabetes, né? Nós dividimos principalmente os diabetes em 2 tipos. Tipo 1, que é o da infância, onde você tem uma destruição ali das células beta pancreáticas, né, que produzem a insulina, que geralmente levam a uma deficiência absoluta de insulina. Então, normalmente, esses doentes são dependentes do uso de insulina, né? E o tipo 2, que é o nosso paciente, né, o diagnóstico é feito já na idade adulta, e aonde você tem um desbalanço entre a resistência insulínica e também associado a uma deficiência de insulina relativa em relação à secreção pancreática. Então, tem 2 fatores que colaboram para o aparecimento de diabetes tipo 2. A deficiência pancreática para secretar a insulina, né, e também a resistência insulínica. O diabetes tipo 2 é o mais comum, né? O diabetes tipo 2 está ali. A principal causa é a resistência à insulina devido à herança familiar, os chamados fatores genéticos poligênicos, associado a fatores ambientais, principalmente à obesidade. Como já foi dito, repetindo, aqui fruto de uma publicação sobre diabetes, né, comumente associado a normalidades metabólicas, comorbidades, hipertensão, obesidade, lipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, e tudo isso colabora para acelerar a aterogênese, levando à morte por doença cardiovascular. O tratamento inicial, durante o estágio assintomático, melhora o prognóstico a longo prazo. Esse é o outro critério lá da Organização Mundial de Saúde. Isso também é verdade no diabetes. Intervenções para o pré-diabetes podem prevenir ou adiar o início da doença. Então, fazer o diagnóstico precoce é muito importante, porque eu posso intervir em fatores e adiar o aparecimento da patologia. Aqui é uma publicação que é sempre colocada como referência quando a gente fala de como eu posso impedir o aparecimento do diabetes com intervenções, né, em relação ao estilo de vida. E esse trabalho, o que ele fez? Veja lá o título do trabalho: Prevenção do diabetes mellitus tipo 2 por alterações no estilo de vida em pacientes com teste de tolerância à glicose alterado. Então, o que ele fez? Detectou pacientes com teste de tolerância à glicose alterado, que a gente chama de pré-diabetes, e alterou, fez mudanças, dividiu em 2 grupos. Em um grupo, ele fez a intervenção para que ocorressem mudanças no estilo de vida, né? E isso fez com que se adiasse o aparecimento do diabetes tipo 2. Então, pessoas com obesidade, aqui uma classificação de obesidade, né, do que é normal, do que está acima do peso, levemente obeso, moderadamente obeso ou severamente obeso pelo IMC. Aqui, o que nós consideramos como pré-diabético, né? O paciente que tem uma glicemia maior que 100, porém menor que 126, um teste de tolerância à glicose em 2 horas
com uma glicemia superior, igual ou superior a 140, porém menor que 200, ou uma hemoglobina glicosilada que está igual ou maior a 5,7, porém menor do que 6,5. Quer dizer, qualquer um dos 3 testes presentes ou positivos permitem um diagnóstico de pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes mellitus, né? Essa foi o método do trabalho. Ele selecionou pacientes que tinham esse perfil, né? Teste de tolerância à glicose alterado, pacientes entre 40 e 65 anos, pacientes que estavam com IMC também elevado, né? Pacientes com definido como um índice de massa corporal de 25 ou maior. E o que ele fez? Ele fez 2 grupos, um grupo controle e um grupo intervenção. Nesse grupo intervenção, o objetivo, né, do trabalho era que as pessoas pudessem perder pelo menos 5% do seu peso, né, nos pacientes. E vejam, os selecionados foram pacientes com sobrepeso e obeso, então tinha que perder pelo menos 5%. No grupo de intervenção, 43% das pessoas perderam mais de 5% do peso. No grupo controle, só 13%. Também mudaram a dieta, a ingestão da dieta, diminuindo a ingestão de gordura como fonte calórica em pelo menos menos de 30%. 47% do grupo intervenção conseguiu, somente 26% do grupo controle. Também mudou a ingesta de gordura saturada, a ingestão de fibra e um exercício de mais de 4 horas por semana, né? Exercício, mais de 4 horas a cada semana. O grupo intervenção conseguiu em 86% e o grupo controle em 71%. O que aconteceu? Vejam lá no gráfico, né? Em relação à incidência de diabetes. O grupo controle teve uma chance muito maior de desenvolver diabetes que no grupo intervenção, ao longo do tempo. Então, essas intervenções em pacientes com obesidade, com teste de tolerância à glicose anormal, que foram colocadas ali como objetivos do grupo de intervenção, fizeram com que esse grupo, que teve mais sucesso de obter os alvos ali no grupo de intervenção, fizeram com que esse diagnóstico de diabetes mellitus pudesse ser adiado ao longo do tempo, ou seja, uma medida preventiva de aparecimento do diabetes tipo 2. Aqui, ó. Então, é o que essa conclusão está sendo colocada no trabalho. O diabetes tipo 2 pode ser prevenido por alterações no estilo de vida em pacientes de alto risco. Olha como é importante a identificação e a intervenção para adiar o aparecimento do diabetes tipo 2 e todas as complicações que estão relacionadas ali à patologia. Muito bem. Então, aqui, a gente falou exatamente desses 5 itens aqui, né? Razões para identificar casos de uma determinada patologia na população. Nós temos a continuidade desse caso, mas isso vai ser feito na semana que vem. Nós vamos dar continuidade ao caso, onde a gente vai falar de intervenção terapêutica do diabético, uso racional de drogas para tratar pacientes com diabetes tipo 2. Muito bem. Eu queria ouvir vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Olha, por enquanto, eu acho que não, professor. Não, Luana. Não. O que eu quis mostrar? Um caso clínico, que é um paciente diabético que complicou, e hoje nós falamos a respeito da importância do diabetes, né? Da importância do diabetes. E nós vamos seguir nessa linha. Nós vamos falar sobre o uso racional de drogas para tratar pacientes com diabetes tipo 2, e na outra aula a gente vai falar sobre as complicações que esse paciente apresentou e a forma que ele evoluiu, né? E o que poderia ser feito ali para tentar impedir uma evolução de maior gravidade. Vamos discutir isso também ali quando o final do caso for apresentado também. Só para ilustrar, vou compartilhar a tela com vocês novamente aqui. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. E mostrar para vocês aonde está aqui. Só para que a gente possa
a gente possa... Aqui, né? Só para ilustrar também um pouco mais a aula, a gente tem aqui, ó, insulina e metabolismo de glicose, né? Aqui, a glicose é obtida no organismo através de 3 mecanismos, né? Como é que a gente obtém a glicose, né? A absorção intestinal, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e a neoglicogênese, que é a síntese de glicose a partir de precursores derivados de carboidratos, proteínas e metabolismo lipídico. Então, nós obtemos a glicose através desses 3 mecanismos. Como é que funciona a insulina, né? Ela é produzida ali nas células beta, nas ilhotas de Langerhans. Aqui é a insulina, né? Os aminoácidos ali que compõem a estrutura desse hormônio, da insulina, né? Isso já foi descoberto também há muitos anos, foi importante para a produção de insulina por técnica de DNA recombinante. Aqui, como é que é feito o ajuste da glicose no nosso organismo, né? Para que ela mantenha ali a concentração sérica na faixa de normalidade. Aí eu tenho a ação da insulina e a ação do glucagon para manter o nível de glicemia dentro da faixa de normalidade. As funções da insulina no organismo, né? Como é que o que a insulina faz no organismo? Então a gente tem ali, aqui um slide falando ela atua através do receptor da tirosina-quinase, ela tem várias ações, né, metabólicas e mitogênicas, né, para a produção, para a síntese de proteína, né, para armazenamento de glicose como glicogênio e também depósito de gordura em adipócitos. E também ela atua fazendo com que haja a abertura dos canais transportadores de glicose, que vão fazer com que a glicose entre na célula, e aí nós temos ali o metabolismo da glicose, que é a glicólise, né? Então, eu tenho aqui, digamos assim, com mais informações, falando a respeito do receptor da tirosina-quinase, aqui mais simplificado, né? Eu tenho o receptor da insulina, que é um receptor da tirosina-quinase, e eu tenho a formação dos substratos do receptor de insulina e fosforilação de enzimas. Isso vai fazer com que ocorra crescimento e expressão dos genes, e síntese de glicose, que é o glicogênio, síntese de proteína, é um hormônio anabólico, também o depósito de gordura em adipócitos e a abertura dos canais transportadores de glicose, né? Escrito, transporte e metabolismo da glicose. O que acontece com a glicose dentro da célula, né? Ocorre a glicólise. Essa glicólise, nós temos 2 fases, uma fase anaeróbica e uma fase aeróbica. Nessa fase anaeróbica vai até piruvato, esse piruvato entra no ciclo de Krebs e esse metabolismo aeróbico, né, que a gente chama oxidativo, vai permitir que a gente tenha uma produção grande de ATP, né, molécula de energia, que faz com que a gente esteja vivo aqui conversando com as nossas células viáveis, né? Aqui várias funções da insulina que foram colocadas, né, apenas escritas, né, que foi o que eu acabei de falar. Digamos assim, resumindo, né, como é que a insulina atua no nosso organismo, né, o papel importante que ela tem em vários aspectos ali da nossa economia, do nosso organismo. Alguma dúvida? Não, sem dúvida. Não? Então, veja bem, eu vou sempre agir da mesma forma. Eu vou dar aula, vou permitir e faço questão que vocês participem, né? Essa é a primeira aula que a gente está dando, então vai ser sempre dessa maneira, falar e permitir que vocês colaborem. Professor, a gente não tá... Aí, agora a gente está te ouvindo. Agora voltou o som. Voltou. Agora voltou. Eu tenho que ficar com a mão aqui atrás, assim, para não botar a mão. Eu boto a mão aqui, ó. Aqui não está ouvindo, né? É porque eu boto a mão onde tem um microfone, às vezes. Então, se não tem mais dúvida, vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala.
A aula vai ser gravada, eu vou colocar lá no sistema para que vocês possam ver quantas vezes vocês quiserem. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Até terça-feira da semana que vem. Tá? Às 19 horas. Valeu, professor. Um abraço, hein? Um abraço. Prazer estar com vocês, hein? Até semana que vem, professor. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Obrigada pela aula. Um abraço. Um prazer é meu.